Olá, Smarter, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao painel Diversidade e Inclusão Impulsionando os Negócios. Essa que tem sido uma pauta cada vez mais recorrente dentro das empresas e importante, justamente porque nós não refletimos dentro das nossas organizações a sociedade atual. Uma sociedade bastante plural, tanto em raça, etnia, religião, orientação sexual, deficiências. E onde estão essas pessoas dentro das nossas organizações? Como que elas pensam, como elas se sentem, como elas gostariam de ser tratadas? Quando a gente tem essas pessoas e principalmente se elas têm possibilidade de chegar a níveis estratégicos, nós podemos também compreender melhor o nosso público final, nosso consumidor final e como a gente pode oferecer produtos e serviços mais adequados, mais aderentes e de forma mais assertiva. Eu desejo um bom painel para vocês e eu estou aqui acompanhando esse bate-papo que vai ser incrível. Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Hoje vamos falar de um tema que é super importante para os negócios, para as companhias. A gente vai falar sobre diversidade, a gente vai falar sobre inclusão, como é que isso impulsiona os nossos negócios. Então, acho que isso é super importante. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes para poder agregar valor, novas ideias. E hoje teremos 3 feras que vão compartilhar aqui um conhecimento e trocar ideias para poder gerar insights para o dia a dia, seja das companhias e seja de vocês para a evolução profissional. Então, vamos chamar nossos painelistas. Primeiro, bom dia. Antes de a gente começar, primeiro agradecer mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade de vocês para poder estar compartilhando conhecimento com a gente. Primeiro, bom dia, Roberta Anchieta, superintendente de administração fiduciária do Itaú e conselheira também. Roberta, bom dia, obrigado por estar aqui junto com a gente para compartilhar conhecimento com a turma. Bom dia, Wellington. Bom dia. Simone Nunes, que é diretora de Capital Humano e Marketing da Teleperformance e também faz parte do Conselho de Mulheres do Teleperformance. Simone, super obrigado. Bom dia, obrigado aí por estar compartilhando também o conhecimento com todos nós aqui. Bom dia, Wellington. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. E o Marcos Kerex, que é co-founder da Diversitera. Marcos, super obrigado também aí pelo seu tempo, sua disponibilidade. Não tenho dúvida que vai ajudar bastante a gente com essa troca de conhecimento. Bom dia, Marcos. Bom dia, Wellington. Muito bom. Pessoal, só relembrar aqui quem está assistindo. A gente vai fazer esse bate-papo, sei que vai ser super interessante e se dependesse da gente aqui, se ia durar a manhã toda, a tarde toda, porque acho que tem bastante coisa aqui para a gente compartilhar e agregar. Então, baixe o aplicativo, interajam, façam suas perguntas, que acho que é importante. A gente está aqui para compartilhar conhecimento com vocês e para vocês, para que vocês gerem insights, para que melhore os negócios e para que vocês evoluam. Então, para começar, vou começar com um bate-papo, primeiro nas considerações iniciais, conversar com a Roberta Anchieta. Vocês vão ver que a gente tem bastante ideia, a gente vai ter bastante troca aqui. Mas a Roberta acho que tem vai compartilhar um exemplo bacana, não só da trajetória profissional, como de vários profissionais do nosso mercado, das evoluções, e ela também tem uma experiência de uma ação e de um projeto incrível, que são das Conselheiras 101, então, independente do Itaú, ela tem outro projeto paralelo, que são como é que a gente transforma essa diversidade de cima para baixo também. Como é que a alta gestão vai fazer diferença no nosso negócio. Então, assim, Roberta, fique à vontade para começar nos abrilhantar com esse conhecimento e com toda essa tua experiência. Me fala um pouquinho desse teu mundo, né, que é tão importante para a gente. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Miriam, Fernando, pelo convite. Bom, vou compartilhar aqui, começar compartilhando um pouco com vocês da minha história, né, da minha trajetória. Primeiro, eu vou dizer para vocês de que lugar eu falo. Então, eu falo do lugar de uma mulher preta, mãe, heterossexual, com privilégio social. Então, o meu pai, né, era um homem preto, pobre, brilhante, que quebrou o ciclo de pobreza
na nossa família por meio da educação. Meu pai era um homem extremamente educado, né? 3 graduações, mestrado, doutorado, e isso fez com que eu tivesse privilégio social e acesso a espaços onde não estão a maioria dos negros. Lembrando que 56% da população brasileira é negra e 70% da população periférica é negra. Então, a maioria de nós está na periferia. Isso fez com que eu tivesse acesso a escolas particulares, né? Eu sou formada em matemática aplicada e computacional pela Unicamp, fiz MBA no INSPER em finanças e fiz mestrado em modelagem matemática aplicada a finanças na USP. Fiz intercâmbio, né? Então falo inglês fluente, o que tornou o meu currículo bastante competitivo numa época que ainda não se falava em diversidade. Então eu entrei no Itaú Unibanco, foi, né, basicamente meu primeiro emprego como trainee, né, numa época diferente. Eu me tornei gestora de pessoas cedo, com 5 anos de banco, e realmente era uma época que a gente não falava de diversidade. Eu brinco que eu queria que me achassem um homem branco para ninguém tocar no assunto e me deixar crescer, né? Mas, há 4, 5 anos, esse assunto vem ganhando bastante relevância, vem invadindo de uma forma muito positiva a pauta das empresas, de todos os tamanhos, e vem influenciando muito na tomada de decisão, principalmente da nova geração dos jovens talentos para a escolha das empresas. Então, isso vem ganhando uma relevância diferente e boa, né? Quando eu entrei no banco, machismo, eu trabalho, gente, no mercado financeiro, né? Como disse aqui o Wellington, eu sou superintendente de administração fiduciária do Itaú Unibanco, isso é no mundo de investimentos, que eu arrisco dizer que é o mundo mais masculino, branco e elitista, né? Então, realmente ali, os arredores da Faria Lima, que é onde eu fico, são realmente arredores mais elitizados. E no passado, a gente não falava sobre isso, e mesmo nós mulheres, por exemplo, as piadas eram comuns, e a gente até ria, a gente achava aquilo normal, aprendeu a lidar naquele ambiente, né? E, ainda bem, graças a Deus, essa realidade vem mudando. Um desafio aqui, eu vou compartilhar com vocês rapidamente, acho que 2 dos meus maiores desafios encontrados. Um foi a questão da maternidade, né, que é algo que impacta bastante as mulheres em geral. Então, eu não queria ser mãe, porque eu achava que isso não me permitiria ter uma carreira executiva, e eu fui ali moldada desde sempre para ser uma executiva, né? Fui moldada pelo meu pai ali na minha família para ser uma executiva. Então, eu não queria ser mãe. E eu casei com um homem que nasceu para ser pai e que a gente ali em conversas mudei ali a minha cabeça e decidi ser mãe. Mas falei, bom, eu quero ser mãe tarde, para que eu possa andar bastante com a minha carreira. E eu tinha uma preocupação muito grande se era possível ser mãe e executiva ou se eu tinha que fazer uma escolha. Com o passar do tempo, o que eu entendi é que eu não precisava fazer uma escolha entre ser mãe e executiva, mas eu precisava escolher um bom pai para os meus filhos, um homem com quem eu dividisse as minhas atividades e que me desse um suporte, uma rede de apoio para que nós dois pudéssemos crescer na carreira. Lembrando que eu sou uma mulher cis heterossexual, então eu sou casada com um homem, mas na minha fala eu quero dizer que é importante que você tenha um parceiro ou uma parceira com quem você possa dividir, né? E que faça com que os dois possam crescer. E para as mães solos, que também é uma escolha, é importante que você tenha uma rede de apoio, mas que absolutamente você não precisa fazer uma escolha entre ser mãe ou ser executiva. Do ponto de vista racial, e eu vou dizer para vocês que o desafio de raça, para mim, é muito maior do que o de gênero, porque, enquanto raça, as pessoas olham para mim e fazem o meu estereótipo. Antes de eu abrir a boca, antes de eu emitir qualquer som, as pessoas já olharam para mim e fizeram toda uma ideia sobre mim, que, em geral, não é ser uma executiva.
né? Então, eu costumo dizer que, gente, eu estou no Itaú há 21 anos, então, assim, se eu disser que eu entro numa reunião no Itaú que eu não conheço pelo menos metade da mesa, eu estou mentindo. Mas eu represento o banco em diversas instituições, eu sou presidente da Comissão de Administração e Custódia da Ambima, que é uma agência de autorregulação do mercado financeiro, e eu represento o banco e a Ambima em diversos ambientes. Então, eu costumo dizer que quando eu entro numa reunião onde eu não conheço as pessoas, eu entro nesse lugar, ó, essa aqui sou eu. E que lugar é esse? É um lugar onde eu tenho que primeiro provar que eu não estou ali para servir o café, mas sim para participar da reunião. Por quê? Porque, em geral, as mulheres negras no Brasil estão em situação de serviço e não tiveram acesso à educação. Então, mesmo que eu esteja com uma roupa adequada à ocasião e etc., as pessoas demoram a entender que eu cheguei para participar da reunião. Depois, ainda nesse lugar, eu tenho que provar que eu falo português corretamente, mesmo tendo feito graduação MBA e mestrado e sendo mais educada do que a média da população brasileira. E se a reunião for em inglês, eu tenho que provar que eu falo inglês fluentemente, mesmo tendo feito intercâmbio em que a média da população brasileira também não teve acesso. Passado isso, eu vou para o lugar de uma mulher branca, que a gente vai sofrer o tal do mansplaining, que é o homem explicando o que a gente acabou de falar, sendo que a gente é especialista no assunto, e a reunião é em português, né? Não é em russo, onde a gente precisa de um tradutor. Vou sofrer o tal do interrupting, as mulheres são muito mais interrompidas numa reunião do que os homens, sem contar que o nosso esforço para ser ouvida é muito maior. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, não é ouvida na reunião, na sequência, um colega fala a mesma coisa. Nossa, que ideia brilhante. Depois disso, eu vou para o patamar onde eu só tenho que provar minha competência e que eu sou boa tecnicamente no assunto. Então, o gap que eu tenho para tirar entrando numa mesma reunião é enorme. Por isso que eu digo, cuidado com a palavra meritocracia, porque a meritocracia é quando todos saímos do mesmo lugar. Eu que tenho privilégio social, que tive acesso à educação de ponta, tenho que fazer tudo isso para estar no mesmo lugar de uma outra pessoa que está na mesma reunião. E aqui eu vou fazer um link com o que o Wellington comentou também, que é a questão do Conselheira 101. O Conselheira 101 foi uma iniciativa de algumas mulheres negras e algumas mulheres brancas. Essas mulheres brancas, mulheres experientes em conselhos de administração no Brasil, que decidiram formar um grupo de 20 mulheres negras brasileiras para levar a diversidade aos conselhos. Então, os conselhos hoje são basicamente compostos de homens brancos, são poucas mulheres brancas que estão nos conselhos e, basicamente, quase nenhuma mulher negra nos conselhos e mesmo homens negros nos conselhos. Então, essa foi uma iniciativa maravilhosa ali da Lisiane Lemos, com a Ana Paula Pessoa, a Graciema, várias, né, conselheiras já experientes, e quando eu recebi essa ligação para fazer parte do Conselheira 101, perguntando, você quer fazer um curso gratuito? Me chamou a atenção. Para ter noções básicas de conselho, eu respondi sim, mas com o passar do tempo, das nossas reuniões, do nosso curso, eu conheci ali 19 executivas negras maravilhosas, que a maioria eu nem conhecia, e eu fui vendo, né, eu que sempre estive em espaços onde a maioria dos negros não estavam, e tive um pai, que vocês já devem ter percebido que é um pai herói, que me disse que eu podia estar aonde eu quisesse, que não havia um lugar definido para mim. Naquele momento, eu que achava que era imune à falta de representatividade, que a falta de representatividade não limitaria o meu lugar, vi que eu nunca tinha pensado em ser conselheira. E vi que isso muito em função de eu nunca ter visto negros no conselho. E ali me chamou a atenção, porque realmente o ditado que diz que a gente não se enxerga onde não se vê fez muito sentido para mim.
E esse curso me abriu portas, os nossos currículos começaram ali a circular em vários conselhos de empresa, e hoje eu sou membro do Conselho Fiscal, então eu sou conselheira fiscal da Anima Educação, uma empresa de capital aberto do setor de educação, com muito orgulho. Então, aqui eu falei rapidamente da minha trajetória e dos desafios. Wellington, volto para você, para a gente ouvir aqui Simone e Marcos. Não, incrível, incrível. E é bacana porque tem algumas falas importantes. A formação, a gente discute diversidade, discute inclusão, mas é importante estarem preparados para quando as oportunidades surgirem. Você falou um tema de formação e que a diversidade atrai talentos. Você ter uma empresa realmente que é inclusiva, tem excelentes profissionais no mercado, e o exemplo que você deu agora foi chamada para conselheira. E a próprio tema da parceria na sua vida, né? Você encontrar um parceiro, não tomar a minha decisão, acho que isso faz também com que a sua experiência profissional mude, a sua experiência pessoal também mude a sua experiência profissional. Acho que foi incrível. E o tema de conselheiro. Você hoje não só agora está se vendo lá participando, mas você vai trazer uma experiência diferente de vida, de situações, para que as empresas tomem decisões de cima para baixo. Acho que isso é importante, ter essa diversidade de cima para baixo. E aí, vamos falar agora também, vamos falar com a Simone, porque a Simone, a Teleperformance é a maior empresa do mundo na área de atendimento a clientes. No Brasil, deve ter mais de 26 mil profissionais, sendo 60% mulheres, e mais de 50% das mulheres exercem cargo de liderança, né, Simone? E acho que traz uma experiência bacana, porque dentro desse mundo, um ponto importante que eu conheço bem também, até pelo atendimento da Oi, não só mulheres, mas esse tema de home office, mãe, e acabou que, será que a mãe dentro de casa vai conseguir ser um bom profissional? Então tem o tema de mulher, mãe, mas diversas hoje, seja a pessoa mais idosa, então tem uma experiência, por ser diretora de capital humano e por ser conselheira, fazer parte também de conselheiras mulheres da Teleperformance, consegue ter uma visão do teu time e ter uma visão também de cima para baixo, né, Simone? Conta um pouquinho disso para a gente. É verdade, Wellington, você tem razão. Bom, primeiro, bom dia, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho dessa história e dessa experiência que a gente tem, falando de inclusão e diversidade. São quase 27 mil já, Wellington, a gente está chegando nos 27 mil, e quando você olha para esse quadro, né, com tantas pessoas e tanta oportunidade de geração de emprego, falando e pensando em diversidade e inclusão, tem dois temas que para a gente são muito importantes, né? Eu estava até conversando um pouquinho com a Roberta, né, falando sobre essa questão de conselheira. Eu achei o projeto incrível, me chamou muita atenção, eu não conhecia, fiquei muito surpresa e falei que vou estudar e vou investigar, porque eu achei uma história muito bacana. A gente conseguir colocar a mulher em lugares onde ela não está, né? E não está simplesmente porque foi consensado assim, né? E não porque ela não pode estar, não tem competência, capacidade, ou até queira estar, né? Talvez ela não se enxergue porque não tenha se visto, né? Então, acho que falta muito disso ainda. Eu acho que a gente tem que admitir que a sociedade evoluiu, mas falta muito, está muito longe ainda. Tem muito mais discurso do que execução quando a gente fala de inclusão, e falando, por exemplo, da inclusão feminina, né, nos cargos de liderança. A força de trabalho feminina está no mercado, né? Somos muitas brasileiras trabalhando, mas em que tipo de cargos nós estamos, né? Então, esse é um tema que aqui para a ATP é muito importante, além de respeitar essa questão de diversidade e ela fazer parte do nosso DNA. Hoje, 54% dos nossos cargos de liderança são ocupados por mulheres. A gente realmente acredita e não é uma coisa, não temos aqui programa de cotas, porque temos que ter mulheres, porque temos que ter negros, porque temos que ter diversidade na orientação sexual. Nós temos que ter profissionais competentes que gostem de fazer relacionamento com o consumidor. Não é um trabalho fácil, a gente sabe disso, no dia a dia, atender o consumidor, entender quais são suas dúvidas, seus problemas, tratar problemas não é um trabalho fácil. E se as pessoas que estão aqui não são as pessoas que são bem preparadas, motivadas e querem estar aqui, não vai ser um trabalho bem feito. Então, não adianta você buscar profissionais com base em outra coisa que não seja competência e potencial. E competência e potencial não tem gênero, não tem orientação sexual,
não tem cor, né? Competência e potencial a gente vai descobrir cruzando a oportunidade que eu tenho com o profissional que eu estou buscando e fazendo esse match perfeitamente. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia da McKinsey, falando que traziam alguns dados muito interessantes, e um deles que me chamou a atenção é que empresas onde existe uma mescla, e não era a predominância, que eu acho que esse ponto me chamou a atenção, onde existe uma mescla nos cargos executivos da empresa entre homens e mulheres, os resultados operacionais chegam a ser de 40% a 48% maiores, porque existe um equilíbrio, e aí de modelo mental, de posicionamento e até mesmo de equilíbrio emocional entre homens e mulheres, que é perfeito para que você consiga ter o melhor dos dois mundos, né? Para que você consiga extrair ali daqueles executivos, das pessoas que tomam a decisão, o melhor e o equilíbrio. Eu estava participando de um evento também, falando inclusive sobre esse tema, mas muito mais voltado para a questão do LGBTQI+, e o pessoal estava me perguntando, né, poxa, mas no seu mercado isso é muito comum, sim, no nosso segmento de mercado, nada mais importa além do que a postura profissional, o engajamento e o melhor atendimento ao consumidor, seja por qual canal for. Então, para a gente não faz diferença se a pessoa tem cabelo azul, rosa ou verde, ou qual é o time que ela torce, qual é a orientação sexual dela, se é homem, mulher, baixo, gordo, magro, isso não importa. E a gente tem um público muito grande mesmo, com diversas orientações sexuais, que tem muito orgulho de trabalhar na empresa, porque sabe que aqui eles podem ser exatamente quem eles são, com toda a liberdade, que aqui eles têm, se eu sou Simone, mas eu quero me chamar Marcos, eu vou ter um crachá social com o nome Marcos, porque é como eu quero ser chamado pela sociedade. E aqui, a Simone, que quer ser chamada de Marcos, vai ser respeitada, porque essa é a vontade dela. E isso não faz a menor diferença na entrega que ela tem que me fazer no dia a dia, né? Então, eu acho que... Bom, eu sou mulher, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, e enfrentei muito preconceito, né? Muito preconceito. Eu me lembro que eu sou jornalista de formação, e eu me lembro que no início da minha carreira, eu trabalhei com assessoria de imprensa, e eu fiz assessoria para uma empresa, um executivo que era uma startup, era um projeto muito bacana, e a gente estava fazendo um trabalho muito interessante para colocá-los numa matéria na Exame, né? Que para uma startup ninguém conhecia, então, assim, ia ser um golaço, né? E eu fazendo toda aquela ponte, cavando aquela pauta, e assim, eles não eram conhecidos, poxa, era um trabalho difícil. E aí eu fui para a reunião com o presidente da empresa, entrei na sala, bom dia, do café. Conseguiu falar com a sua coleguinha da revista Exame? E todas as tratativas que ele tinha comigo, ele ia no INHA, né, naquele diminutivo. A coleguinha, ai, cafezinho, até o momento que ele falou assim, então, menininha. Eu falei, então, a menininha tem nome, sobrenome, é sua assessora de imprensa, e se não for respeitada por você, vai encerrar aqui o projeto. Óbvio que isso me rendeu, né, uma dor de cabeça, porque ele acionou o diretor da agência, que entendeu e me defendeu e falou, olha, eu vou tirar você do projeto para te poupar, porque já que eu não consigo mudar o modelo mental dele, eu vou poupar você dessa exposição, desse preconceito. Assim, estou dando para vocês um exemplo, né? A gente sabe que esses dois temas, aliás, que os três temas, o tema da Roberta também, a questão dos negros, a questão da força do poder de trabalho da mulher e de orientação sexual ainda são temas, sim, que sofrem muito preconceito. Acho que a gente evoluiu muito e a gente tem que ter orgulho disso, mas nós, como líderes de empresas, como líderes de ONGs, como líderes de projetos, e como pessoas que estão formando os profissionais do futuro, temos que ter em mente que isso tem que ser um processo natural e que as pessoas precisam entender. Isso trata-se de uma coisa muito simples que devia estar no sangue de todo mundo: respeito. Muito bem. Não, e é interessante, a gente fala bastante, né, Simone, de diversidade homem e mulher, mas você falou um tema de equilíbrio emocional é importante nas reuniões, não só de conhecimento, né? Acho que a inteligência emocional é importante, e você ter essa diversidade faz toda a diferença. E você preocupa com a postura. Acho que todos os profissionais a gente tem evolução, mas acho que outro ponto importante que você levantou aqui você tem uma postura para o meu negócio, você tem um engajamento no meu negócio,
Eu não quero saber se é cabelo azul, se você quer trocar o nome. Eu já vi empresas que você pode usar o nome que você se acha mais confortável. E aí fala um pouquinho até, linkando com o que a Roberta falou no início de inclusão atrai talentos, você falou uma palavra que acho que é super importante. Se você pode ser quem você é, você vai estar mais leve e você vai entregar muito melhor. Você vai ter um resultado muito melhor, muito até do nosso painel de impulsionar negócio. Se você tem um ambiente que você deixa a pessoa ser realmente o que ela é, então ela vai buscar querer ser melhor a cada dia. Então, acho que esse é um exemplo grande para quem tem 27 mil funcionários aqui no país e consegue promover isso. Não tem dúvida que o resultado hoje da Teleperformance são os melhores. Está muito também embasado com esse tipo de atitude que você tem com os profissionais de diversas etnias, sexualidades ou condições, que acho que é um bom profissional e ele precisa entregar mais, acho que isso é muito bacana. E aí, entrando no Marcos, e aí falando um pouquinho aqui com o Marcos, acho que é interessante, porque o Marcos, eu vendo uma matéria do Marcos, e tem uma frase que ele falou que achei muito interessante, que diversidade é ser convidado para a festa e inclusão é ser convidado para dançar, né? Então, para a gente, quando a gente fala aqui de impulsionar negócios, realmente a gente ter inclusão genuína, a gente ter bons executivos. Eu tenho, enfim, que já virou um amigo, um dos melhores especialistas que a gente tem na companhia, seja de análise financeira, análise estatística, que é cadeirante. A gente vê que são profissionais que conseguem entregar muito bem, né? E o Marcos, ele traz alguns exemplos bacanas e traz uma experiência bacana de excelência profissional, quando realmente as companhias entendem que eu tenho que fazer a inclusão genuína, não é isso, Marcos? Bom dia mais uma vez e bem-vindo. Bom dia, Wellington. Obrigado. Primeiro que essa frase aí é uma frase que ela caiu não é uma frase minha, né? Ela caiu já no popular, que eu acho que é o melhor exemplo de conseguir fazer esse paralelo paralelo justo ali entre o que significa diversidade e o que significa inclusão. Eu trabalhei a minha vida inteira em grandes corporações durante quase 20 anos, e há 2 anos atrás eu saí, né, tinha chegado num cargo executivo e estava pensando o que eu ia fazer, e comecei a ter mais contato com a minha própria realidade, né? Então, eu sou cadeirante desde os 15 anos, eu tive uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, provavelmente agora vocês devem ter escutado aí algumas notícias de vacina e tudo mais, enfim, colocaram o Guillain-Barré no meio aí, e isso me deixou com uma sequela permanente, né? Então, sou cadeirante desde os 15 anos, e ao longo da minha vida profissional eu passei em grandes empresas, né? Então, DuPont, Dow, Microsoft, tem poucas empresas, cada uma delas com uma experiência aí bem ampla, né? E sempre em áreas relacionadas com marketing, sempre mais direcionado para a área comercial. E aí, a última experiência em sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade começou a me dar um pouco de contato com aquela história do negócio de propósito, que é uma alternativa e é uma opção viável do ponto de vista econômico, né? Um negócio de propósito, ele pode ser lucrativo e ele pode ser uma empresa tradicional, enfim, uma empresa não só ligada a uma ONG, esse tipo de coisa. E aí, tendo contato com esse primeiro mundo de propósito, eu comecei a pensar na diversidade. Então, basicamente, o que a gente faz são censos, né? Censos, pesquisas relacionados à diversidade e inclusão, relacionados à employee experience do ponto de vista, sempre partindo desse lado da diversidade e inclusão, né? Então, tendo contato com a minha própria experiência como cadeirante ao longo de muito tempo, né? Comecei a rever alguns pontos, e um dos principais pontos relacionados à pessoa com deficiência é a questão das cotas, né? Então, eu sempre convivi com essa história das cotas, né? Que são estabelecidas por lei, de uma maneira muito negativa, né? Porque eu sempre imaginei que aquilo poderia ser um impeditivo para a minha carreira, né? E eu sempre enxerguei como um problema da lei, né? E, na verdade, o problema não é a lei, né? A lei é simplesmente um marcador ali, social, um marcador ali para falar para a empresa, olha, tem esse baita monte de gente aqui, esse tamanho da população, quase 20%, mais de 20% da população tem algum tipo de deficiência,
essa população precisa estar representada de alguma forma dentro da sua realidade, né, dentro da sua empresa e tudo mais. Isso começou a me despertar um pouco, né, começou a me despertar um senso de que eu sou um produto bem-sucedido das cotas, né? Então, ao longo da minha vida, eu fui tendo contato com experiências profissionais, eu fui agregando no meu currículo ali, fui aproveitando essas oportunidades onde eu tinha contato com essa realidade e foi moldando o profissional que eu sou. Então, as cotas, hoje eu enxergo como um programa de estágio, como um programa de trainee, como um programa, quando você vai contratar um executivo, você tem uma régua que você se baseia, né, em relação a skills, em relação ao que você precisa para a questão funcional do cargo, né? Mas quando você pensa num programa de estágio, por exemplo, não deixa de ser uma cota, né? Você coloca pessoas ali que ainda não têm uma experiência profissional para passar por um estágio, por um processo ali de treinamento, ou melhor, deveria ser, o processo de estágio deveria ser esse, né? Mas obviamente, muita gente já contrata estagiário já pensando que é um profissional, mas a raiz da questão do estágio é essa, né? Então não deixa de ser uma cota, né? Então eu comecei a perceber isso e comecei a trabalhar muito em cima disso. Então é importante a gente pensar do ponto de vista, não só do ponto de vista de emprego, de empregabilidade, né, mas também o que a inclusão dessas pessoas, desses grupos, né, significa do ponto de vista econômico. Né? Quando a gente traz essas pessoas para dentro da realidade da companhia, primeiro, que a gente está trazendo um recorte social, ou seja, a nossa companhia ela é um retrato da sociedade de alguma forma, né, e suas dinâmicas. Ninguém consegue mudar completamente a pessoa que é quando coloca o crachá ou quando tira o crachá. Né? Essa é uma coisa que não existe. A gente esconde algumas coisas ali e o que a gente esconde afeta diretamente nossa produtividade. Né? Se eu estou num ambiente homofóbico e sou gay, ou, enfim, eu tenho uma condição cadeirante, né, eu tenho que esconder algumas coisas ali, como eu me escondi das cotas muito tempo. Né? Porque na minha cabeça, e isso era perceptível nos gestores, não nos meus gestores diretos, mas nos ambientes, em alguns ambientes que eu participei, que as cotas elas tinham um viés muito assistencialista. E aí, quando você coloca a meritocracia, né, você entra num ambiente onde a meritocracia é muito colocada, né, sem considerar o ponto de partida, né, a meritocracia enviesada que a gente coloca, junto com uma questão de assistencialismo, elas não batem. Né? Como que eu cheguei aqui através de um favor ou de uma lei, eu posso pensar e imaginar em ser um CEO da empresa um dia, né? Principalmente olhando para cima e não vendo nenhum cadeirante em cargo de liderança, né? Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida, e a gente também pensar que essas pessoas são clientes, né? São mercados bastante interessantes, né? Quando a gente pega a população negra do Brasil, a gente está falando de mais de 50% da população, 56% da população, a gente está falando de 110 milhões de pessoas, né? Isso não é um nicho. São pessoas que têm uma necessidade, às vezes, específica de consumo, né, às vezes por diferenças biológicas, por diferenças, né, às vezes simplesmente assim. Né, quando eu coloco a minha realidade cadeirante, 90% dos produtos que eu consumo são voltados para o público sem deficiência. Mas tem uma boa parte daquilo que eu consumo, de necessidades não atendidas, que são produtos específicos para a minha realidade. Né? E são mercados bastante grandes. A gente está falando de um mercado de 20 milhões de pessoas, a gente está falando de um mercado, no caso das pessoas negras, de 110 milhões de pessoas no Brasil. População LGBT tem um hábito de consumo bastante interessante também, tem um poder aquisitivo bastante interessante. Né? Então, essas realidades elas têm que ser consideradas do ponto de vista de consumo. Né? E aí você ter essas pessoas no seu quadro de funcionários também tomando decisão, isso que é mais importante de parar para pensar, ajuda muito a ter contato com esses mercados. Né? Não tem como você colocar uma pessoa que não conhece aquele mercado, que não viveu aquela realidade, ou que não tem ideia dos pormenores da realidade. Né? E o que acontece na questão, pensando do ponto de vista de employee experience, é que a experiência que o atendimento ao cliente tem, né, toda a bagagem de processos e enfim, de
políticas e tudo mais que o pessoal de experiência o cliente tem, de atendimento o cliente tem, também pode servir para a realidade interna, né? O funcionário interno, ele é o primeiro cliente da empresa, né? Ele é o primeiro cliente no consumo de produtos, ele é o primeiro cliente que vai defender a marca, né? Quando ele está num ambiente bem saudável, né? Então, eu acho que esse ponto, acho que é o ponto de partida, eu acho que é a linha mestra, quando a gente fala de diversidade e inclusão, de um ponto de vista bem pragmático, pensando em negócios. Ou seja, não é simplesmente, vamos fazer alguma coisa, uma ação afirmativa. Ação afirmativa ótima, ajuda muito na empregabilidade, mas ela também ajuda muito na cadeia, né? A gente está criando novos mercados, a gente está trazendo novos consumidores, a gente está trazendo mais gente para um poder aquisitivo mais alto, né? Então, eu acho que é isso, Wellington. Não, a gente não tinha nem combinado, tá, pessoal? Assim, você vai seguindo aqui um assunto, vai seguindo uma sequência. É interessante que tanto o tema a gente falou de cotas, mas a gente está como um trainee, como estagiário, a gente tem que se preparar para entrar, enfim, não ficar preocupado se entrou por cota, mas e sim, você ser um excelente profissional, se dedicar e vai mostrar o potencial. Até porque ainda existe alguns viés inconscientes, né, dentro das companhias de achar que não pode, mas quando você consegue mostrar que é um excelente profissional, você conseguir crescer. Mas você trouxe um ponto super importante, que é importante ter a diversidade dentro da companhia, dentro das empresas, entenderem dos negócios, não só dentro da companhia, mas para fora. É um mercado, a gente tem produtos, a gente tem um mercado como qualquer outro e que tem um enorme potencial. Então, se você tem esse cliente dentro, então não é só entender como cliente, é entender como tomador de decisão. Voltando aqui com a Roberta e com a Simone no conselho. O conselho tem que entender que ter profissionais dentro, ele consegue alavancar negócio, mas também ele consegue entender a realidade de um mercado para você lançar um produto, para você tratar diferente um produto. Eu lembro de algumas propagandas, vou dar o exemplo aqui do Itaú, quantidade de propaganda, digitalização, idosos tendo para a linha de digitalização. Se eu tenho idosos dentro da companhia que entende como funciona ou que toma a decisão, é mais fácil para ver o que eu vou fazer para eles. Então, você consegue tratar, e acho que isso realmente, as companhias precisam entender dois lados, né? Pelo que vocês falaram aqui até agora, tem um lado profissional, que são excelentes profissionais, vão entregar, vão agregar valor, e tem um lado como cliente para você fazer soluções para o nosso mercado, e acho que isso é importante, essa discussão que evoluiu muito nos últimos anos, como vocês mesmo falaram, mas não ficar só para dentro, olhar para fora. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, pessoal, já vi que recebeu perguntas aqui, o pessoal está interagindo, está bacana. Então, daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas. De novo, é um papo super interessante, porque abre a nossa mente, não só como pessoa, mas como profissionais e business, né, e negócio. E aí eu queria fazer uma pergunta aí para falar para os três, que é indo para a linha do negócio. Qual a importância dessa diversidade, dessa inclusão realmente para as empresas? Ter profissionais pensando diferente, acho que um pouquinho também do que a Simone falou, profissionais pensando diferente. Imagina uma reunião, todo mundo pensando igual. Eu vou ter uma decisão igual. Eu ter dentro de equipe, eu lembro que quando eu fui fazer umas mexidas no meu time, eu estava pensando em características, mas não características pessoais, até de conhecimento, para que agregue valor diferente. Como é que vocês olham isso dentro da empresa de vocês, o Marcos, dentro do que algumas empresas que você ajuda, a importância da diversidade para o seu negócio, para resultado, para ideias diferentes, para negócios diferentes, para soluções diferentes, inclusive, aí a Roberta Simone vai falar um pouquinho, nessas decisões top-down, porque uma coisa é ter diversidade para entregar resultado, mas a diversidade numa tomada de decisão corporativa, sabendo como é que vai funcionar. Então, como é que é isso na visão de negócio? A importância dessa diversidade e dessa inclusão para ter os melhores profissionais, as melhores discussões, as melhores ideias e, efetivamente, a gente ter as companhias evoluindo. E aí, podemos continuar a sequência, começando aí com a Roberta. Até aproveitar, Roberta, dentro dessa tua discussão, já veio uma primeira pergunta da Márcia Pola, falando um pouquinho até dentro dessa visão do Itaú. Uma coisa que vem sendo discutido é a licença paternidade, né? Se ela vai ser estendida ou não. Dentro dessa discussão, isso pode também ajudar a ter mais motivação para esses profissionais e trazer mais resultado?
Como é que é a visão de vocês? Roberto, primeiro. Bom, primeiro eu queria pegar aqui um gancho do Marcos, que eu achei super importante. Eu conheço o Marcos já há algum tempo, uma super inspiração para mim. Ele falou um negócio muito importante: diversidade no trabalho não é assistencialismo, né? Assistencialismo é aquilo que a gente faz no final de semana, com doação de tempo, doação de dinheiro e tal. No mercado corporativo, diversidade é negócio, é dinheiro, né? Não é assistencialismo, e as pessoas que estão ali e que representam um público diverso, e muitas vezes que não é um público minoritário, é um público subrepresentado, como é o caso da população negra. Nós somos maioria no Brasil, mas nós somos subrepresentados nos espaços de poder, seja o poder público, seja o poder privado, nós somos subrepresentados. Isso não é assistencialismo, mas sim negócio, né? Então, falando um pouco de diversidade aqui no ambiente corporativo, o Itaú é uma empresa, né, de 80 mil funcionários. A gente sabe o peso que a gente tem na sociedade e a responsabilidade que a gente tem com a sociedade. Então, o Itaú tem um compromisso público com diversidade, e que não é só para dentro, é também para dentro, né, olhando o nosso público de colaboradores, mas com negócios e com a sociedade. Isso porque, primeiro, porque é o certo a fazer, né? É verdade, é o certo, a gente não ser discriminatório em nenhum sentido. Segundo, porque um ambiente diverso traz segurança psicológica, e segurança psicológica aumenta a performance. Então, imagina, né, que você é homossexual e você tem que esconder que, no meu caso, eu teria que esconder que tem uma parceira. Hoje em dia, que o ambiente de trabalho invadiu a nossa casa, eu teria que fechar a câmera toda hora para não mostrar que eu tenho uma parceira. Isso atrapalha a performance, né? Segundo, que é muito do que a gente já falou aqui, que o próprio Wellington tratou, que é a questão de diversas perspectivas. Então, eu, como uma mulher negra, tenho experiências de racismo, de sexismo, que tornam o meu olhar diferente do Marcos, que é um homem branco que passa por dificuldades de acessibilidade, que é diferente da Simone, que é uma mulher branca que tem dificuldades relacionadas a gênero, diferentes do Wellington, que é um homem branco que tem as suas próprias dificuldades. Então, a gente vai olhar para o mesmo problema de formas diferentes, marcadas pelas nossas experiências de vidas que são diferentes. Com certeza, a gente vai demorar muito mais para convergir, o que torna um time diverso muito mais desafiador para o líder, né? Porque o tempo de convergência, as opiniões vão ser muito diferentes. Não vai ser aquele exército de minions que todo mundo pensa, é isso, e implanta, é isso, é aquilo. Não, a gente vai discutir, a gente vai ter opiniões diferentes, a gente vai ter perspectivas diferentes. Então, vai demandar mais do líder. Mas quando chegar à conclusão, certamente a gente avaliou muito mais e chegou a uma conclusão muito mais e uma solução muito mais completa, né? Tem uma questão dos clientes, que o Marcos falou sobre isso também. Os nossos clientes são diversos. Os nossos clientes precisam se sentir representados, não só quando eles entram numa agência e vê pessoas que são diversas e como eles no atendimento, mas também nas propagandas, né? A gente precisa olhar para a propaganda e se reconhecer ali. E aí, falando como uma mulher negra, parte de diversas comunidades negras, é muito ruim você consumir de uma empresa onde você não se vê representado na propaganda. É muito ruim. Muitas vezes eu deixo de consumir de uma empresa por isso, sendo bastante honesta. E eu já falei um pouco, o Wellington já falou um pouco, que é a questão dos jovens talentos. Eu estou no mercado de trabalho há 21 anos. Quando eu escolhi a empresa que eu queria trabalhar, eu não olhei se ela era uma empresa que tinha diversidade ou não. Isso não fazia parte do que eu olhava naquele momento. Hoje em dia, os jovens talentos são movidos por propósito. E diversidade, sem dúvida, é um fator para o qual eles olham para escolher uma determinada empresa. E se você quiser atrair os talentos, que, como disse perfeitamente a Simone, não importa qual é o gênero, qual é a cor, a raça,
a deficiência, os talentos estão em quaisquer espaços, em quaisquer orientação sexual, em quaisquer cores e etc., você precisa ter uma empresa que tenha um comprometimento com a diversidade. Então, aonde a gente consegue, né, transformar muito isso? O Itaú hoje atua em diversos pilares de diversidade e a gente tem 4 grupos de afinidade. Um voltado para gênero, o outro voltado para raça. Eu sou uma das líderes do Blacks Itaú, que é um dos nossos grupos de raça. Outro voltado para o público LGBT+, que é o que a gente chama de Sou Como Sou, e outro que é o Inclui, que é voltado para as pessoas com deficiência. Esses grupos de afinidade trazem para a gente a possibilidade de ouvir os colaboradores, de ouvir as necessidades dos colaboradores, e esses colaboradores, como muito bem disse o Marcos, são um extrato da sociedade. Então, a gente traz ali o nosso olhar enquanto colaborador e o nosso olhar enquanto cliente, porque a gente é um público que também consome o serviço da nossa empresa. Falando especificamente a respeito da pergunta que você me fez, Wellington, essa questão da licença paternidade é uma discussão que vem sendo amplamente discutida, e tanto a questão de gênero quanto a questão de raça, se tivesse alguma empresa que soubesse 100% do que fazer, a gente não teria mais problema, porque benchmark é uma coisa facilmente copiável. Então, estamos todos ali estudando, aprendendo, errando, acertando, em busca do que é o melhor. E, sem dúvida, essa questão da licença paternidade, eu acho que ela traz tanto a divisão com a mulher no momento que você tem um bebê, quanto mesmas discussões, né, e possibilidades para homens e mulheres em relação à carreira. Então, é algo que vem sendo discutido no mercado de trabalho. Algumas empresas já adotaram licenças paternidade e maternidade equânimes, e outras empresas ainda estão estudando, né? Esse é um caminho, como disse a Simone, há vários caminhos, né? Cota é um caminho, e licença igual é um caminho, há vários caminhos diferentes, e que as empresas ainda estão estudando e a sociedade ainda está avaliando qual é a melhor forma de chegar lá. E acho que algumas coisas importantes você falou, voltou o tema da segurança, né? Quando eu trago segurança para os profissionais, eles vão conseguir entregar muito mais, a segurança psicológica. Eu acho que essas companhias entenderem isso vai fazer muita diferença. E esse fechamento seu foi interessante, até uma provocação para quem está nos ouvindo. A gente fala muito de squads para projeto, squad disso. Você tem grupos que conseguem entender realmente a necessidade, seja para você melhorar para dentro da companhia, para os seus clientes. Acredito que todas as empresas deveriam ter grupos assim também, que não tem... É o grupo de desenvolver talentos, não é para separar a diversidade, é para você desenvolver talentos dentro da companhia. Então, essa é uma ótima provocação para que todos tenham esse tipo de grupo, que é ajudar no desenvolvimento de talentos. Bacana. E aí, Simone, dentro dessa realidade de como pode potencializar os negócios, como é que funciona isso na ATP? Inclusive, tinha até uma pergunta também que veio. Hoje, no quadro executivo, dentro da ATP, tem profissionais LGBTQIA+, também participando? Como é que é isso alavancando o negócio dentro da ATP? Bem, Wellington, falando especificamente, vou fazer o contrário, vou começar pelo fim, vou começar pela pergunta. Sim, nós temos todos os gêneros, né? Todo tipo de orientação sexual, gênero, todos os cargos. Falando de liderança, agora, bem recente, acabamos de promover um diretor. Na verdade, esse ano eu tive o prazer de promover 2 diretores, um diretor negro e um diretor homossexual. O diretor negro foi um pouco mais no início do ano, o homossexual bem recente. E assim, e até brinquei com eles, falei, tá vendo? A gente fica falando de diversidade, colocando em PowerPoint, mas aqui ela acontece na prática. Eu falo sempre isso, falo PowerPoint, você faz um PowerPoint bonito, você salva, você mostra o que está escrito no PowerPoint. É na prática que você vai fazer a execução, né? Então, sim, nós temos, e aqui essas pessoas podem e devem ser quem elas são, até porque, indo ao encontro do que a Roberta bem colocou, os talentos de hoje, eles querem saber de propósito, eles querem saber de valores. Como executiva de RH, vocês podem imaginar a quantidade de entrevistas que eu faço. Eu entrevisto muita gente. E Carla, está me ouvindo? É muito claro no speech de todas as pessoas
o quanto elas buscam empresas com as quais elas se identifiquem em relação aos valores, em relação ao propósito, em relação aonde aquela companhia quer chegar, qual é o papel dela também na sociedade. Óbvio que no final do dia a gente está falando de uma empresa que precisa ter resultado, mas a gente está falando também de pessoas que buscam valores atrelados aos mesmos valores da companhia, né? As pessoas não aceitam mais um trabalho pelo trabalho, né? E esse equilíbrio entre eu acho que a Roberta também colocou um ponto importante, as pessoas trazem as suas bagagens de vida, né? As suas experiências pessoais e profissionais. Então, quando você tem pessoas diferentes para consensar, para tomar a decisão, quando a gente fala de tomada de decisão, de definição de próximos passos e de futuro de uma companhia, quanto mais diverso for o grupo que está decidindo aquilo, muito mais assertiva vai ser a decisão. E por quê, né, que vai ser assim? Porque você tem ali muitas experiências convergindo para um único propósito. Então, você vai pegar a bagagem, a experiência de cada um, você vai pegar todo o histórico e você vai ter contraponto, né? Você colocou, imagina todo mundo pensando igual. Sim. Não precisa nem botar todo mundo, se todo mundo pensa igual, a decisão já está tomada, né? Então, quando você tem discussão, e a discussão é rica, você tem contraponto, isso é super importante. E o modelo mental, as reações, por exemplo, do homem e da mulher são muito diferentes, a gente sabe disso, e que bom. As pessoas precisam ser diferentes, senão ia ser muito chato a gente junto, todo mundo pensando exatamente, todo mundo gostando do amarelo e ninguém querendo saber do azul, né? É uma analogia simples, mas é a realidade. Então, assim, eu acho que ainda falta muito, de novo, eu gosto de reforçar que a gente evoluiu, porque eu já vivi momentos muito mais difíceis na sociedade, então eu gosto sempre de olhar o copo cheio, mais cheio do que vazio, mas ainda falta muito, a gente tem que ter muito menos PowerPoint, muito mais execução da prática de inclusão e diversidade, e não por uma questão de cota ou de obrigação ou assistencial, por uma questão de acreditar verdadeiramente que esse é o melhor caminho para a sociedade e para os negócios, para as empresas, porque isso torna as empresas efetivamente mais fortes, e não é a Simone que está dizendo isso, só ler todas as pesquisas dos institutos que acompanham esse mercado. Os números falam. Não, e bacana, e você trouxe um ponto importante que assim, precisa ser efetivo. Acho que esse exemplo de hoje aqui, esse nosso bate-papo, é um exemplo prático, com exemplo de vocês três, que gera negócio, é importante para a companhia, são profissionais, são líderes, são talentos. Então, menos... Assim, já teve discussão, a discussão evoluiu, mas agora a gente precisa ver mais prática disso acontecendo, né? Cara, o bate-papo é muito bom, eu estava lendo aqui o pessoal falando, cara, já está passando um tempo, esse é um papo longo e que acho que agrega todo mundo, eu tenho certeza, já conversei com alguns, já falei com a Roberta, depois eu vou chamar para fazer um bate-papo com o meu time da rua, depois chamar a Simone e o Marcos também, que acho que é bacana. Mas aí eu queria fechar aqui com o Marcos, tem uma pergunta também, para o Marcos também falar um pouco do que ele vê até com a diversidade, como é que as empresas realmente podem gerar valor, já falou um pouquinho de cliente, já falou que é um negócio, mas também uma pergunta que veio como é que deve funcionar um pouquinho também essa comunicação com esses profissionais? Então, por exemplo, as pessoas acham que é cadeirante, ele não pode fazer isso, que tem algum tipo de deficiência, não pode fazer isso, eu não posso viajar, eu não consigo trabalhar isso. Mas, calma aí, eu posso fazer tudo, mas por achar, não comunicar, não perguntar, não entender se realmente o que pode, não pode, e acabam inconsciente deixando de ter um excelente profissional por achar que pode acontecer. Então, para a gente poder fechar, como é que você vê isso? Como é que seria uma comunicação? O que você vê das empresas que ainda têm de oportunidade? E esse nosso tema de fechamento do como é que as empresas podem entender a diversidade e a inclusão como realmente uma alavanca de negócio. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente não está falando só de agregar valor ou de atender mercados que a gente não atendia ou que estão sendo desatendidos. A gente está falando de o ponto de partida mudou, né? A régua do mercado mudou. Né? Hoje, com redes sociais e tudo mais, né? Enfim, com a velocidade da informação, com a possibilidade que as pessoas têm de dar a sua opinião ali, você pode ter um problema de reputação na tua marca da noite para o dia. Né? Então, além de tudo, a diversidade e inclusão também é uma questão de mercado, né? de reputação de marca. Não só de post bonito na rede social para falar eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho negros e tudo mais, mas também do ponto de vista de sobrevivência. Né? Haja visto alguns exemplos que a gente teve ao longo do tempo de
seguranças de comércio que, né, distratam clientes, né? Por mais que a empresa faça um bom trabalho, ela tem que sempre ficar vigilante, né? Enfim, a gente tem vários exemplos onde o atendimento ao cliente, o canal de atendimento ao cliente, seja numa loja física, seja numa agência, tudo mais, de alguma forma falhou, né? E aí, o porquê dessa falha? Falhou no sentido de viés inconsciente mesmo, o viés inconsciente preconceito estrutural que a gente está falando, né? Do tipo, pela cor de pele, pelo uma série de coisas. E a questão dos viés inconscientes é super importante nesse pensamento. O estereótipo, ele é muito forte na decisão das pessoas quando elas estão tendo contato com uma realidade. Então, o estereótipo da pessoa negra no Brasil, infelizmente, está muito vinculado à questão de segurança, ou enfim, né? Infelizmente tem esse estereótipo muito forte, né? Então, isso tem que estar muito claro para as pessoas, né? Tem que trazer muito para o consciente, né? O aspecto do colorismo, né, é muito forte para as pessoas negras. Quanto mais escura a cor da pele, mais preconceito essa pessoa sofre. No caso da pessoa com deficiência, quanto mais severa a deficiência física dela, mais preconceito ela vai sofrer. Porque mais fortes são os estereótipos ali sobre a limitação daquela pessoa. Então, eu acho que o recado é nunca tome a decisão pela pessoa, né? E se você não tem um canal de comunicação com essa pessoa, alguma coisa tá errado, né? Ou seja, ou no recrutamento, né? Porque a gente tem que a questão da característica dessa pessoa é um fator ali de decisão, é um fator de decisão. Pô, legal você trazer pessoas negras, deficientes, pessoas com deficiência e tudo mais, mas nunca deixar de lado o soft skill, o hard skill, enfim, o que você está procurando ali funcionalmente, né? Mas é importante ter a consciência desses estereótipos que essa pessoa tá bombardeada ali o dia inteiro, né? E o que isso influencia no dia a dia. Então, se você não tem canal aberto com essa pessoa, alguma coisa está errada, né? Então, assim, a conversa, o diálogo é melhor caminho, né? Eu acho que é isso. E assim, fala tanto de comunicação importante para tudo nessa vida pessoal. São profissionais como todos os outros, é importante comunicar, entender e não tem dúvida que vai agregar bastante. Pessoal, eu queria agradecer, Marcos, Simone, Roberta, super dia incrível, super aprendizado. Eu estou aqui com a minha cabeça já com algumas ideias, tudo para depois tirar do papel e eu conto para vocês e peço ajuda. Obrigado, pessoal que participou e mandou as perguntas. Excelente dia para vocês, pessoal. Obrigado mesmo aí em nome do Smart por terem abrilhantado nossa manhã aqui com essa experiência incrível. Obrigado, pessoal. Vamos para a vinheta e vamos para o próximo painel, que hoje o dia vai ser incrível, hein? Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.